Olá, amigos. Estamos começando uma nova edição do nosso programa De Olho na Língua. Nos últimos programas, nós temos conversado basicamente sobre as variedades sociais do português que se fala no Brasil. Nós destacamos que a profunda divisão econômica, social e cultural que caracteriza a sociedade brasileira desde os tempos coloniais se refletiu e se reflete numa profunda divisão linguística do ponto de vista social. De um lado estão as variedades linguísticas que constituem o mal chamado português culto, e de outro lado estão as variedades linguísticas do também mal chamado português popular. Aqui na nossa discussão, nós temos preferido usar as expressões português do andar de cima, português do andar de baixo. Nós vimos também que as variedades que constituem o português do andar de baixo tiveram sua origem nos primeiros séculos da nossa história, ainda ao tempo da sociedade colonial. A sua origem é fundamentalmente rural. Essas variedades surgiram da boca dos colonos pobres e, principalmente, da boca da população escravizada. Era uma população dispersa pela zona rural, isolada das cidades e sem qualquer escolaridade. E nós acrescentamos a isso o fato de que os africanos aprendiam o português no contato com os escravos que já estavam aqui ou que haviam nascido aqui. E aprendiam o português sempre sob a influência e sob a interferência das suas próprias línguas maternas. Era esse português que eles transmitiam a seus descendentes e aos novos grupos que chegavam. Alguns estudiosos da língua portuguesa no Brasil levantam uma hipótese muito interessante sobre a origem do português popular brasileiro, do vernáculo brasileiro. Eles acreditam que o ponto de partida do processo foi uma língua crioula. Claro, é apenas uma hipótese, porque nós dispomos de pouquíssima informação sobre a situação linguística dos primeiros séculos no Brasil. Apesar disso, é uma hipótese bastante razoável, principalmente se nós considerarmos que os fenômenos que caracterizam as variedades populares do português no Brasil são comuns, são recorrentes em vários pontos do território nacional. Principalmente, são visíveis e são recorrentes a redução das formas da conjugação verbal e o sistema de concordância verbal e nominal, que é bastante diferente entre o português popular e o português do andar de cima. É até possível, completando essa hipótese, é até possível que esta língua crioula que serviu de base para o português popular brasileiro fosse já usada nas costas da África, nos locais em que os traficantes portugueses e brasileiros reuniam seus prisioneiros antes de embarcá-los para o Brasil. O que a hipótese diz então? Ela diz que na base das variedades do português popular brasileiro, na base estava uma língua crioula, que depois passou por um processo de descriolização, é o termo técnico aqui, de descriolização. Isto é, ela foi fazendo o caminho inverso, ela foi se aproximando do português, ela foi readquirindo palavras do português, o vocabulário do português, e foi readquirindo também características gramaticais do português, sem, contudo, perder totalmente algumas das suas características próprias de língua crioula. Bom, nessas alturas, vocês certamente estão se perguntando o que é, afinal, uma língua crioula. Língua crioula é um termo, é uma expressão técnica, é um termo técnico usado universalmente para designar uma língua mista, uma língua que nasce da mescla, da mistura, de uma espécie de amálgama de duas outras línguas. O exemplo mais citado é o do haitiano, que é a língua falada pela maioria da população no Haiti.
O haitiano é uma língua crioula, nascida da mescla, da mistura do francês com línguas africanas. As línguas crioulas são línguas plenas. Como qualquer outra língua falada no mundo, elas têm um vocabulário amplo e suficiente e têm uma gramática altamente complexa. Algumas, inclusive, já têm até literatura. O que há de especial, o que há de curioso e fascinante nessas línguas é a sua história. É o fato de elas nascerem de uma mescla, de uma mistura, de uma amálgama de outras línguas. As línguas crioulas modernas são frutos do colonialismo europeu. O contato dos europeus com as populações nativas da América, da África e da Ásia, populações que falavam as mais diferentes línguas, gerou pelo menos 3 situações diferentes. Nos entrepostos meramente comerciais, por exemplo, foi comum a criação de línguas de emergência, com um vocabulário mínimo e uma gramática bem elementar. Só o necessário para a troca comercial. Essas línguas de emergência são chamadas de pidgin, tecnicamente. E o pidgin não é uma língua plena e também não é língua materna de nenhuma comunidade. É um código bem restrito que serve para funções bem restritas, nesses entrepostos comerciais. Já em outras situações, com colônias bem estabelecidas, parte dos colonos europeus e os seus descendentes acabou adotando uma língua local, como aconteceu no Brasil, colônia, com o uso das línguas gerais de base tupi, que nós já discutimos aqui no nosso programa. Uma terceira situação se deu quando o contato intensivo resultou numa língua misturada, as chamadas, então, línguas crioulas. Acredita-se que as línguas crioulas resultam da transformação de um pidgin em língua materna de uma comunidade. Quando isso acontece, o vocabulário amplia-se rapidamente e a gramática se encorpa, torna-se altamente complexa. As línguas europeias que serviram de base para as línguas crioulas foram o inglês, o francês, o espanhol, o holandês e, claro, o português. Houve, por exemplo, línguas crioulas de base portuguesa na Índia. Hoje elas já estão desaparecidas. E, claro, na África. A mais conhecida língua crioula de base portuguesa é o cabo-verdiano, que é a língua da maioria da população da República de Cabo Verde. O cabo-verdiano ficou famoso entre nós com a divulgação, nos últimos anos, do repertório musical da cantora cabo-verdiana Cesária Évora. Se você puder, ouça um dos seus discos e você, como falante português, terá uma experiência linguística fascinante, além, é claro, de se deliciar com boa música. Obrigado pela sua atenção. Se quiser fazer contato conosco, use o nosso e-mail, deolhonalingua@ufpr.br. Até a próxima.